Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Bom dia você que acordou agora, bom dia você que já está trabalhando ou que já está acordado há bastante tempo. Estamos conversando mais um Sintcef em Movimento, né? Vamos estar aí conversando sobre política, vamos estar apresentando o nosso quadro cultural, vamos estar conversando com nossos advogados, né? Falando sobre diversos temas de interesse da categoria e de interesse geral, né? Então vamos estar começando o nosso programa agora. Bom dia mais uma vez, doutor Leonardo. Vamos continuar no tema de direito do consumidor, né? Interessante também, um tema que deve interessar aí a bastante gente, que ele vai falar direito nos moldes jurídicos, né? Mas é o seguinte, eu fiz um negócio de compra e venda do imóvel e por algum motivo eu vou ter que desmanchar isso. Que passos eu vou seguir? Exato. A gente que acompanha, que atua no mercado imobiliário, eu tenho atuação na minha advocacia no direito imobiliário, durante os anos de 2010 e 2013, o mercado imobiliário sofreu um boom, né? Teve um aquecimento muito grande, tanto pela oferta de produtos, como pelas possibilidades de financiamentos, de dinheiro disponível no mercado, né? Pelos bancos, para que essas pessoas pudessem adquirir os seus imóveis, que é um tão sonhado casa própria, né? Todo brasileiro sonha com isso. Então o mercado realmente imobiliário, nesses anos, ele sofreu um crescimento vertiginoso. E isso fez com que a procura, a demanda fosse muito grande. E muitas pessoas, óbvio, buscaram adquirir o seu imóvel através de contrato de promessa de compra e venda. O que é isso? Você assume um parcelamento que pode ser diretamente com a construtora ou através de um banco, né? E você vai pagando parcelas e quando você termina de pagar é que esse bem é seu, certo? Então, o que é que acontece? Nos anos de 2014 em diante, que o nosso país, essa conjuntura econômica, o país passou, estamos numa crise ainda, né? Grande, está um pouco estabilizada, mas exatamente. Porém, essa crise financeira que começou em 2014 e que se agravou nos anos 2015 e 2016, afetou sobremaneira o mercado imobiliário. Foram um dos mercados que mais sofreram o mercado imobiliário, tanto a construção civil que demitiu várias pessoas, então atingiu diretamente isso. E o que é que aconteceu? Entrou num círculo. As pessoas não tinham mais condições de pagar suas parcelas porque ou estavam desempregadas ou diminuíram a sua renda, e as construtoras e incorporadoras, por conseguinte, não conseguiam dar mais continuidade nas obras porque diminuiu exatamente a arrecadação daquelas pessoas que pagavam. Então virou um círculo não virtuoso, né? Ao contrário, vicioso justamente. Então as pessoas começaram a buscar as incorporadoras para destratar os seus contratos. Elas não tinham mais condições, né, de continuar, ou as empresas atrasaram a entrega da obra, e muitos clientes também, por esse atraso, tinham o direito de desistir. Então, o Poder Judiciário foi abarrotado de demandas dessa natureza, de pessoas querendo rescindir. Então, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, por ter várias decisões nesse sentido, sumulou na súmula 543 que em situações dessa natureza, se o consumidor quiser desistir espontaneamente por questões pessoais, né, ele tem direito sim a rescindir o seu contrato e receber parte do que ele pagou. Muitos contratos dessa natureza, as empresas geralmente costumam colocar em suas cláusulas que a devolução se daria você vai destratar agora, mas só vai receber o que você pagou quando o imóvel tiver entregue, porque eu já vou vender. O STJ decidiu, está sumulado, que em caso dessa natureza, se o consumidor pedir a rescisão, pedir o seu distrato, ele tem que receber imediatamente o valor pago.
Lógico, descontado, aí vai depender do contrato, vai depender da natureza, da negociação, ele vai receber parte do que ele pagou, mas ele tem que receber em uma única parcela e esse valor ele tem que ser atualizado. Isso aí já é ponto pacífico. Nos casos em que foi a construtora ou a incorporadora que deu causa, aí não, é o consumidor, ele recebe 100% do que ele pagou, em parcela única e atualizada. É isso que o STJ já pacificou no seu entendimento. Mas aí você me pergunta, Leonardo, e que percentual é esse? Né, nos casos em que o consumidor está desistindo do contrato. Infelizmente, nem o Código Civil, nem o Código de Defesa do Consumidor ou nenhuma outra lei traz especificamente qual é esse percentual. Não há na legislação brasileira definição nesse percentual. Há uma lacuna sobre isso. Então, quando há uma lacuna, nós não temos um parâmetro objetivo e ele se torna subjetivo. Então, as construtoras geralmente aí cada uma especifica no contrato qual será, em caso de rescisão, o percentual que vai reter, né? Mas também pela demanda, pela busca dos consumidores nessas ações no direito judiciário, hoje já se tem mais ou menos um parâmetro. Que percentual seria esse de retenção? As decisões judiciais, na grande maioria dos tribunais, determina que a retenção que pode ser efetuada pelas construtoras ou incorporadoras vai variar de 10% a 25%. Então, qualquer coisa que fuja desse patamar, desse percentual, o judiciário entende que é uma cláusula abusiva e determina a devolução de 10, 15, 20 ou até 25%, devolução não, desculpa, a retenção pelas construtoras desse percentual, porque realmente é descabido, né, uma retenção muito maior nesse sentido. Já pode chamar esse percentual que está sendo de direito costumeiro ou ainda não? Não, sim. Os tribunais, a grande maioria dos tribunais estaduais, já as suas decisões são nesse sentido. Não varia muito não, o percentual é geralmente esse, de 10 a 25% de retenção, entendeu? Por quê? Porque as construtoras, querendo ou não, elas vão ter o bem de volta e elas vão poder colocar à venda novamente, entendeu? Lógico que elas tiveram um prejuízo, né, de imposto, ela não teve, ela poderia ter vendido para uma outra pessoa, existem marketing, propaganda, existem questões administrativas que a empresa precisa manter funcionários e tudo, então realmente há um gasto que a empresa tem quando ela vai vender um produto, né, e também não seria justo ela não reter nada para diminuir o prejuízo que ela teve, né, mas também não pode ser como antigamente se acontecia. Então, o Poder Judiciário entende, isso já está bem pacífico, que o percentual gira em torno disso. Mas aí a gente fala, cada caso é um caso, né? Como não existe lei definindo, né? Vai depender da situação da pessoa, né? Se ela não pode esperar uma ação judicial, ela vai fazer um acordo com a postura, com a incorporadora, e não, eu recebo 60%, eu recebo 65%, ou seja, depende do caso, Gigi. Como não tem lei em específico, né? E existem decisões judiciais também que determinam até uma devolução às vezes um pouco maior, mas cada caso é um caso, mas a grande maioria é nessa situação que eu coloquei. Podia só fazer uma pergunta de uma curiosidade? Pode. Que é muito comum hoje, até pouco tempo não era. Qual a diferença da construtora para a incorporadora? Não é dentro do direito, mas é uma coisa que eu acho que muita gente tem essa dúvida também. Porque a incorporação, Gigi, é uma relação diferente. Existe uma lei que trata diretamente da incorporação. Então, assim, pode ser até um tema que eu posso trazer aqui, sim, que é bem interessante. Demandaria um outro assunto para ele falar. Não tinha assim, nenhum exemplo grosseiro, assim, só para... porque a incorporação, a lei exige requisitos que uma construtora, dependendo do empreendimento, não há.
entendeu? Em uma incorporação existem requisitos que uma construção às vezes simples de uma casa só, uma construtora vai ser construir só uma casa, ela não tem tantos requisitos como se uma obra por uma incorporadora necessita. Então existem diferenças, é mais de requisitos, né, para você incorporar um empreendimento. Né? Para o consumidor isso não tem nenhuma importância. Não tem uma diferença, né, assim, básica. Mas assim, para o consumidor, os requisitos. Vou comprar de uma construtora, vou comprar de uma incorporadora. Para para mim, consumidora, não tem basicamente diferença. Geralmente, numa incorporação, num grande empreendimento, o consumidor ele existem garantias, requisitos que a lei exige, que o consumidor está mais preservado, ele está mais garantido o seu direito que ele vai receber aquele empreendimento numa incorporação. Entendeu? Então é isso que eu estou dizendo. Existem requisitos diferentes e a legislação determina, por isso que há uma diferençazinha básica. Ok, doutor Leonardo, muito obrigada. Mais uma vez participar aqui do nosso programa e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Bom dia. Doutor Vinícius, bom dia. Vamos conversar sobre um assunto aí que está fervilhando nos corredores das repartições e dos aposentados, que são essas ações novas, né, que nós temos aqui, que já foram apresentadas, mas que suscitou muitas dúvidas, né? Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é sobre essa ação do abono de permanência na aposentadoria especial. Dr. Wagner, que esteve aqui anteriormente, explicou muito direitinho, mas muita gente ainda quer saber, muita gente ainda não entendeu o que é essa ação. Então, gostaria que você desse aí uma nova explicação, falasse um pouco mais sobre essa questão. Bom dia a todos, agradecer mais uma vez a oportunidade. Dizer o seguinte, o abono de permanência, que é a restituição do PSS, né, o servidor é concedido àquele servidor que já completou as condições para a aposentadoria voluntária, né? A aposentadoria especial, ela é uma aposentadoria voluntária. E no caso envolvendo o abono de permanência, é aquela aposentadoria em que o servidor completou 25 anos de trabalho ininterrupto em atividade especial, tanto insalubre, como penosa, como periculosa. Então, o servidor que trabalhou esse tempo em atividade ininterrupta especial, ele, por força inclusive de decisões do Supremo Tribunal Federal, no caso da categoria de servidores federais, nós tivemos um mandado de injunção que reconheceu esse direito, né, reconheceu a aplicação da legislação aplicada ao RGPS aos servidores públicos, porque a aposentadoria especial não tem uma regulamentação ainda específica. Então, para esses servidores, né, para esses servidores que têm direito à aposentadoria especial, e como ela não é vantajosa para o servidor público, porque gera uma situação de proporcionalidade, então, essa do abono, quer dizer, o servidor completou o tempo necessário para a aposentadoria especial, permaneceu em atividade, faz jus ao abono de permanência, que é exatamente a restituição desse PSS, da contribuição para o PSS. É essa discussão que a gente quer levar para a Justiça e contempla exatamente esses servidores que trabalharam de forma ininterrupta em atividade especial e, portanto, completaram esse período de 25 anos e permaneceram no serviço público fazendo jus ao abono de permanência, porque a administração não lhes reconhece esse direito. Ok. Então, só para a gente matar os pontos, quais foram as principais perguntas que me foram feitas? Todos que têm 25 anos têm direito, e ainda estando trabalhando, têm direito a isso? Mesmo quem já está recebendo o abono atualmente pelos outros requisitos, pela questão de tempo e idade, que optou por permanecer no serviço público, eu já estou com o abono de permanência, mas digamos que eu já estou há 3 anos. Eu tenho direito aos outros 2 porque eu fiz 25 já há 8 anos. Né? Essa é a pergunta direta. O primeiro requisito é exercício de atividade ininterrupta especial. Não, né? claro. Então completou os 25 anos,
faz jus ao recebimento do abono. Quem já recebe, obviamente, não tem o que receber. Não, mas eu recebo há 3 anos, eu tenho direito aos Tudo bem, outros aí 2. teria direito a requerer, lembrando que o prazo de prescrição é de 5 anos, né? Então, você se está dentro desse prazo de 5 anos, você tem direito a requerer aquele período que você permaneceu no serviço e não recebeu abono, tendo completado os 25 anos. Então, nessa hipótese, faz jus sim, desde que completado o tempo de 25 anos, em atividade ininterrupta e permanecendo no serviço público. Ok. Ou seja, não requerendo, não obtendo a aposentadoria especial. Ok. Acho que a principal pergunta era essa, né? Para quem é que tem o direito e para quem recebe, mas ainda não recebe há pelo menos 5 anos, se também teria esse direito. Então, está bem explicado aí. Em relação a uma outra inovação que nós temos também, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do PSS, sobre as gratificações, né, que ainda também há muita dúvida em relação a isso. Mas foi o senhor mesmo que já falou sobre isso aqui. Essa ação objetiva exatamente a não incidência de contribuição para o PSS sobre aquela parcela da gratificação que você não leva para a aposentadoria. Existe um entendimento já firmado, sedimentado, manso e pacífico, especialmente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer que aquelas parcelas que não são incorporadas aos proventos de aposentadoria não podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária. É nesse sentido que nós ajuizamos as ações, pretendendo exatamente a não incidência e a restituição desse período ainda não prescrito, né? Esse período de 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação. Então, a ação objetiva é exatamente isso. Pessoas têm me perguntado muito sobre a questão da não incidência e esses acordos que tratam da incorporação das vantagens, né? Então, essa discussão, a meu ver, ela tem que ser vista do ponto de vista econômico, porque o acordo, quer dizer, para receber aquela incorporação, aquela incorporação progressiva da vantagem, você tem que fazer o acordo, tem que firmar um acordo com a administração, tem que fazer uma opção, melhor dizendo, tem que firmar uma opção com a administração para exatamente obter essas incorporações progressivas. E a incorporação, ela não vai se dar na integralidade da vantagem, porque vai ser feito um cálculo, né? Esse cálculo dos últimos 5 anos, e o percentual de incorporação vai incidir exatamente sobre esse cálculo desse período. Então nunca vai ser 100%. Então sempre vai haver um remanescente de contribuição que o sujeito vai ter efetivado ali, que vai ter direito a ser restituído. Então ainda assim essas pessoas teriam direito também a essa demanda judicial. E ficam preocupadas, e se depois eu vi que não, enfim. Mas o que eu tenho orientado é que essas pessoas ajuizem as ações, e se for o caso de não acontecer para frente uma situação que ele veja que realmente a incorporação ocorreu e aí não há o que discutir com relação à incidência do PSS, a gente pode não executar, né? Situações que fiquem difíceis de serem enxergadas quando do ajuizamento da ação. Isso pode ser visto mais para frente, e a pessoa pode optar por não executar o direito que vier a ser reconhecido no processo judicial. Ok. Nova pergunta, que é em relação quase a mesma coisa, que é o PSS sobre H100, para específico o pessoal da FUNASA, Ministério da Saúde. H100, a fundamentação é completamente diferente dessas ações gerais, né, em que se discute incidência de PSS. H100 é porque tem um entendimento, esse entendimento é da Turma Nacional de Informação de Jurisprudência, no âmbito do Juizado Especial Federal. Esse entendimento é no sentido de que H100 é uma parcela que não pode sofrer incidência de PSS porque é isenta. Lá pelo artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 7º da 10.887. Ou seja, a lei isenta a parcela que é decorrente do local de trabalho, e aí a turma entendeu que a H100 seria paga exatamente em razão do local de trabalho, e por esta razão não deveria sofrer a incidência do PSS,
E é exatamente por isso que nós ajuizamos, por esta motivação que a gente faz o ajuizamento das ações, para que não haja incidência e que haja restituição dos últimos 5 anos. Meu ponto foi cortado devido à participação no dia 28 de abril. O que faço? Eu sugeriria o pedido de compensação, pedido administrativo de compensação. Eu formalizo o pedido de compensação e, diante de uma demanda, digamos, negativa, uma demanda a esses pedidos de natureza negativa, de repente procurar o sindicato para viabilizar uma conjunção, uma negociação, uma coisa mais abrangente. Mas, de imediato, o pedido de compensação, especialmente porque existe o banco de horas. E muitas vezes o servidor trabalhou e tem direito à compensação. Ok. Muito obrigada, doutor Vinícius. Bom dia. Mais uma vez está aqui conosco. E com certeza você voltará. Se Deus quiser. Estamos agora com Valério, aqui para a gente fazer uma análise política. Valério, eu quero voltar ao tema da Lava Jato, né? Como você está vendo esse momento agora, pós-depoimento de Lula, na República de Curitiba, tudo que está acontecendo na República de Curitiba, como é que você está vendo, que avaliação você faz? Eu estou vendo de forma, primeiramente, bom dia, né, aos filiados e à população em geral. Eu estou vendo de forma muito triste. Por quê? Porque a Lava Jato, cada vez mais, ela demonstra não ser imparcial. E quando a justiça ela não é imparcial, ela afeta em cheio o Estado de Direito Democrático. Passa a virar uma tirania, uma ditadura, um processo antidemocrático. A Lava Jato, ela usa a lei para prender e essa mesma lei, ela permite que pessoas nas mesmas situações fiquem soltas. E a cada dia, nós estamos vendo aí a podridão do Poder Judiciário. Hoje mesmo, se pediu a suspeição de Gilmar Mendes por ter libertado Eike Batista, em função da mulher dele ser advogada, ser do escritório que advoga para Eike Batista, mas também, para nossa surpresa, a mulher do Janot também trabalha no escritório da OAS, que é uma empresa investigada na Lava Jato. O Marco Aurélio também se colocou como suspeito, né, alegou suspeição, não vai atuar no caso do Eike Batista. Mas essa história é antiga, é a mesma história das empreiteiras. As empreiteiras que vêm lá desde o regime militar, envolvidas com o Estado, né, numa relação umbilical com o Estado, onde os órgãos estatais foram sucateados para beneficiar essas empresas privadas, né, essas grandes empresas privadas, a OAS, a Odebrecht, a Mendes Júnior, a Queiroz Galvão, todas essas empresas, essa UTC é mais nova, né? Já é uma dissidência, né? Mas essas empresas mais antigas, ela vem lá do regime militar, elas se formaram lá. Inclusive, boa parte dessas empresas tem origem na Bahia, que foi exatamente o falecido ACM, que quando era um dos líderes, né, do regime militar, favoreceu imensamente essas empresas para que elas pudessem liderar grandes projetos de desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Então a Lava Jato, na medida em que ela escancara a podridão na política, mas ela escancara também a podridão em todos os poderes. No poder executivo, a cada dia aparece mais ministros, aparece mais juízes, aparece mais procuradores envolvidos de uma forma ou de outra com essa Lava Jato, com essa podridão a qual o Brasil está metido. E diga-se de passagem
que o único caminho correto, o melhor caminho a ser seguido é a democracia, é fortalecer a democracia, é passar limpo o sistema democrático brasileiro. Não é você se aventurar com pessoas de extrema direita, não é você pedir intervenção militar, isso é coisa de imbecil, isso é coisa de idiota. Você tem que fortalecer a democracia. Esse é o melhor regime político no mundo. Não existe outro. Não se descobriu um outro regime que as pessoas possam ter uma relação mais transparente, mais harmoniosa e também conflituosa, mas que se resolve nas urnas, que se resolve com debate político, que não se resolve com a força, com a truculência, com assassinatos. Quando necessário se resolve nas instâncias, né, dos tribunais. Então esse é o melhor regime, né? É importante que a Lava Jato ela sirva de exemplo, né? Ela sirva de exemplo para que as pessoas não votem mais nas velhas caras, que as pessoas procurem mudar efetivamente, que as pessoas votem naquelas pessoas, naqueles candidatos que digam o seguinte: eu sou candidato para fazer isso, porque nenhum desses deputados, nenhum senador desse, quando foi candidato, ele disse para a população que iria votar a favor da reforma trabalhista, que iria votar a favor da reforma da Previdência. Já existiam os debates. Já existiam. Todos os debates já existiam, de reforma trabalhista, de terceirização, de reforma da Previdência, todos eles já existiam. É incrível. A trabalhista, inclusive, foi um projeto de 2003, né? Foi aprovado. É incrível isso, né? Porque as pessoas não são chamadas a debater, certo? Eles não debatem e quando chega lá no parlamento, vota do jeito que ele quer. Se ele recebeu... Que interesse aos... Do jeito que ele quer e que interessa a ele financeiramente. Certo? Porque ele recebeu 50, 60 mil votos ou 200 mil votos. Ele não pode fazer qualquer coisa. Ele tem que consultar os seus eleitores. Isso seria o correto. O que é que vocês acham da reforma da Previdência? O que é que vocês acham da reforma trabalhista? Aí se os seus eleitores disserem, rapaz, é importante ter a reforma da Previdência, é importante ter a reforma trabalhista, aí sim, aí você votaria favorável. Isso seria o correto. Porque quando você vai à casa das pessoas no período de eleição, o que é que você diz? Eu sou o melhor, eu vou lhe defender. É isso? Né? Não é isso que se faz? Aí quando ele chega lá, ele dá as costas para o povo. E ele tem tempo de ir na casa das pessoas. Né? Por que não tem tempo antes de votar uma reforma como essa, que é tão nociva à classe trabalhadora? Por que não teve tempo antes da terceirização, antes da reforma trabalhista e não vai ter tempo antes da reforma da Previdência? Você veja o seguinte, agora recentemente a presidenta da Coreia caiu, né? Ela foi derrubada porque se envolveu em corrupção e foi feita uma apuração. Não vou entrar no mérito da questão, mas uma coisa importante é, ao ela ser derrubada, o que fizeram? Novas eleições. E já escolheram um novo presidente da Coreia do Sul. E por que não pode ser feito isso no Brasil? Você ter eleições diretas no Brasil, né? E já que você tem um Congresso que está contaminado, por que não eleições gerais no Brasil? Para você escolher do presidente ao vereador, para passar o Brasil a limpo, para fazer uma renovação generalizada no país. Obrigada, Valério, e até o próximo programa. E assim vamos terminando mais um Sintecef em Movimento. Até o próximo sábado.